Gravação iniciada. Boa noite a todos, bem-vindos a uma aula de Laboratório de Jornalismo do módulo, especial ERE, né? ERE, não sei o que significa, e foda-se. Tanto faz, o importante é que a gente está junto aqui para falar sobre aspirações que eu tentei plantar na cabeça, recomendando esses dois filmes que vocês assistiram ou fingiram que assistiram. Primeira coisa importante para falar, eu recebi 24 resenhas, perguntas em relação ao filme, o que significa que as demais pessoas que não entregaram, na verdade eu acho que são 26, porque duas me entregaram aí em cima da hora pelo WhatsApp, eu aceitei, mas isso significa que quem não entregou vai levar falta, né? A gente só tem direito a 3 faltas. Não sei se ficou claro para todo mundo, se eu preciso abrir uma exceção, reabrir a atividade dessa vez, mas vocês precisam entender o seguinte, aqui a gente vai na descontração, a metodologia ela é leve, mas existem alguns pontos que são inegociáveis, tá bom? E essa é uma questão, a atividade ela gera a tua presença ou a tua falta. O rostinho bonito de vocês aqui, ó, que eu estou vendo, ele é muito legal, é importante, a gente pode até pensar numa forma de uma das presenças, porque são 4 presenças por aula, né? Uma das presenças está relacionada à estadia de vocês aqui na live, mas o que foi combinado e o que está no nosso plano de ensino é que a presença está recondicionada às atividades. Isso está claro para todo mundo? Vamos lá, eu quero fazer agora mais uma enquete. A minha pergunta é, você assistiu Matrix? Só lembrando, gente, em relação à honestidade de vocês, que eu não vejo a resposta, mas Jesus está vendo. Aliás, considerando a Matrix, será que Jesus existe? Olha só, todo mundo respondeu que sim, que assistiu o Matrix. Ou se confundiu e respondeu que Jesus existe. Mas vamos lá. Mais uma pergunta agora para me ajudar aqui a decidir como que a gente vai fazer. Quem está com o microfone, coloca sim. Ou com o celular que está à disposição para falar. Tá, vamos ver o que rola então. Vamos para o bate-papo público aqui. Vamos começar pelo texto e se você quiser falar, você liga o microfone. No ato, quando você aciona o teu microfone, eu já visualizo aqui em cima e aí basta acionar o microfone que eu vou passar a vez. Fulano, pode falar você. E no mais a gente vai usando o bate-papo público que é mais democrático aqui que tem para todo mundo. Alguém se arriscaria pensando no Matrix? Vamos lembrar lá do Matrix, né? As pessoas são plugadas para elas sobreviverem fornecendo energia para as máquinas e para elas não morrerem, existe um software plantado na cabeça delas que cria uma realidade, simula um mundo como ele era em 1999, para que as pessoas tenham ânimo de continuar vivendo e achem que estão vivendo, mas na verdade elas só estão gerando energia e aquilo ali tudo é uma simulação, um software. Depois de assistir esse filme, quem se arriscaria a dizer para mim o que é realidade e o que é ilusão? Qual a diferença? O que você define como realidade? Quem gostaria de falar aí? Falar ou escrever? Escrever pode começar, falar, bota aí o microfone que a gente já libera. Eu até tenho um comentário, mas acho que não serve para essa pergunta. Então espera que daqui a pouco a gente chega lá. Tá. Matrix é o mito da caverna moderna. Beleza, mas eu quero uma resposta objetiva. O que é realidade? O que é real?
Vamos ser mais objetivos então. Essa garrafa que eu estou segurando aqui, ela é real? Aixa, Fernanda. Olha, a Glauciele falou que é o que a gente pode tocar, né? Então vocês acham que essa garrafa aqui é real? Olha bem, vocês estão assistindo uma coisa numa tela de um dispositivo eletrônico transmitido. Isso poderia ser uma gravação ou uma animação, um efeito especial, um filtro, né? Mas vamos considerar, vamos fingir que a gente está aqui conversando de frente a frente. Por que essa garrafa é real? Digamos que vocês estivessem aqui, que vocês também estivessem vendo com os olhos de vocês, que a gente estivesse numa sala de aula. De acordo com a minha percepção, ela é real. Mas por que ela é real? Eu vi lá em cima que é porque eu posso tocar. Porque ela é palpável, Grazi, né? Porque eu posso tocar. Então eu tenho um sentido. Mas além de tocar, eu posso ver. Tem algum cheiro aqui, mais do álcool gel da minha mão do que da garrafa, mas... Exatamente, Daniela, mas a gente já chega nesse ponto. Pelos meus sentidos, eu posso dizer que ela é real. Certo? Só que será que os nossos sentidos são tão confiáveis assim? Como nossa cabeça funciona? A partir dos sentidos, a gente consegue capturar o mundo ao nosso redor e enviar para o nosso cérebro impulsos elétricos. Correto? São impulsos elétricos. Quem cria a imagem que a gente chama de realidade é o nosso cérebro. Então, teoricamente, se de alguma maneira alguém conseguir inserir no nosso cérebro esses mesmos impulsos elétricos, esses mesmos sinais, ele pode criar na minha cabeça e na cabeça de cada um de vocês a nítida sensação de estar segurando uma garrafa, de estar abrindo uma garrafa, o gosto da água, ou a temperatura, né? A gente aprendeu que a água é inodora, incolor, insípida. Mas todas as sensações que fazem parte dos nossos sentidos são criações e são imagens do nosso cérebro. O que traz o mundo exterior para o cérebro são os nossos sentidos. São dispositivos. Eu tenho um dispositivo. O meu olho e o meu ouvido, eles são dispositivos muito parecidos, inclusive. Porque o meu olho, ele capta frequências eletromagnéticas que vão compor as cores. Eu imagino que vocês não sabem o que eu estou falando, porque como todo aluno de jornalismo, vocês iam muito mal em física. Mas vocês têm... existe um espectro de cores que a gente enxerga. Tá? E existe... outras cores dentro de um espectro maior que a gente não enxerga. Vocês já ouviram falar de infravermelho? Né? Ultravioleta? Você não enxerga um raio ultravioleta. Você enxerga, por exemplo, esse calendário aqui, você pode descrever e me dar as cores desse calendário. Tá? Vamos simplificar. Desse livro aqui. Opa! Mas existem cores e existem luzes que estão sendo refletidas aqui nesse momento que você não pode ver. O fato de você não ver essa luz torna essa luz irreal? Ou ela é uma ilusão? Ou ela existe? Ela existe. Né? Então... é um dispositivo, nossos dispositivos que trazem o mundo à nossa volta para a nossa cabeça, eles são limitados. A visão é um deles. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo do YouTube. Quem tiver o áudio aí num fone de ouvido ou no
computador, no celular, já aumenta um pouquinho, porque existem frequências, aí já não são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas. Eu aprendi isso corrigido por um aluno que sabia mais que eu de física. Mas dentre os sons que a gente consegue ouvir, a partir de uma certa idade, a partir de 8 anos, você vai perdendo um pouco da amplitude do que você consegue ouvir. Em linhas gerais, você começa a ficar surdo aos 8 anos. E com um teste simples de audição, a gente pode, inclusive, definir a sua idade. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Ele funciona da seguinte maneira. É um som, ele é irritante, e ele vai mostrando qual a idade das pessoas que ainda conseguem ouvir esse som. Você vai perceber que quando chegar na sua idade, a partir da tua idade, aquele som vai diminuir e vai sumir. Porém, as pessoas mais novas que você continuam ouvindo esse som. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Hey, how's it going? This is Joe Intel. Vou avançar aqui, tá bom? Preparados? Vai começar a tocar um som chato pra cacete. Vocês estão me ouvindo? Gente, vamos lá, eu falei errado, eu acabei pegando um outro vídeo. É o contrário, vai iniciar a tocar o som e quando você começar a ouvir o som, você vê qual o número que está na tela, que é o número referente à sua idade. Tá bom? Eu vou fazer o teste aqui, eu vou dar um pause na idade do som que eu comecei a ouvir. Turn it up too loud. If I sound reasonably loud right now, then keep it at this volume here. So when the test starts... Vamos lá. Ok. E aí, ouviram o som? Deu certo? Funcionou? É uma tortura, né? Mas a partir... Em qual idade? Kaique começou a ouvir o som de 3 anos, porque é neném. Ó, eu comecei a ouvir quando deu 20 e pouco. Eu acho que esse teste não está tão legal. Eu já fiz outros testes que cravaram a minha idade certinho. Yara começou com 13, então a gente já está vendo que o teste não é dos melhores. Mas o fato é o seguinte, aquele som que você não ouviu, ele é real ou ele é uma ilusão? Vinícius só foi ouvir lá pelo 25. Maria Clara começou com 30 e pouco. 28. Bom, vai depender também da altura aí do que vocês estão ouvindo. Então vocês estão entendendo que existem coisas que a gente não consegue captar da realidade que não deixam de ser realidade, se a gente for pelos sentidos. E os nossos sentidos, eles estão dentro da nossa cabeça e os dispositivos que conectam, né? Não é a Matrix, que é aquele plug aqui atrás, né? São olhos, boca, o tato, o ouvido, nariz. Esses dispositivos que conectam o mundo exterior com a nossa cabeça, eles têm limitações. Eles têm uma amplitude do que eles conseguem captar. Tá? Então existe, na verdade, o que a gente consegue perceber. A gente chama de real, muitas vezes, aquilo que, na verdade, é o perceptível. Mas, além dessa questão, nós temos a possibilidade de que a nossa cabeça
ela seja estimulada por alguma coisa externa a produzir as mesmas sensações que nossos sentidos fariam. Por exemplo, alguém aqui se arriscaria a me provar que o que está acontecendo aqui, na verdade, não é uma simulação de computador e que existe uma realidade mesmo? Ou que a gente vive é mais uma Matrix? Eu sou real? Eu sou real, será? Será que eu sou só uma ilusão? Para quem não foi na primeira aula, na verdade, vocês só conhecem uma imagem numa tela. Kaique falou que é porque causa sentimentos. Mas tem tanta coisa que não é real e causa sentimentos. Então, Grazi, se você me beliscar e doer, eu posso, na verdade, estar sendo estimulado dentro do meu cérebro para sentir essa sensação. Isso não prova que é a realidade. Por que não? Digamos que uma simulação de inteligência artificial consiga reproduzir as personalidades de tudo que você está vendo. Você nunca pensou que a única coisa real no mundo é você e todo o resto é uma ilusão que é vista a partir dos seus olhos? Quem já pensou nessa possibilidade? Hoje mesmo, Vinícius. Porque, teoricamente, isso é uma possibilidade. Vocês já pararam para pensar que o mundo que a gente vê, vamos falar da visão, que é um dos sentidos mais legais, né, mais fundamentais. Na verdade, ele é o reflexo de uma luz. Então, por exemplo, essa cor verde que está aqui, que na tela nem está tão verde, né, um verde, porra, cor horrível, deixa eu pegar uma coisa mais colorida aqui. Essa cor aqui, ela existe porque ela está refletindo uma luz branca, que tenta imitar a luz da nossa estrela, que é o Sol, que é uma luz de 5.200 ou 5.600 graus na escala Kelvin, que é a temperatura de cor. Mas se a gente fosse iluminado por uma estrela de outra cor, todo mundo que a gente vê seria de uma cor diferente. Isso vocês já viram numa festa onde tem luz negra, por exemplo. Ou onde a iluminação é com uma luz amarela, tudo muda de cor. Sobre isso não tem mistério. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, o que o Kaique vê, o mundo que o Kaique vê, as cores que o Kaique vê, o que ele chama de branco, azul, vermelho, podem ser diferentes, pode ser muito diferente do mundo que o Vinícius vê? Se você conseguisse sair da cabeça de um e entrar na cabeça de outro, talvez o que um chama de branco para o outro é um azul, o que um chama de vermelho para o outro é verde, e aí você vai chamar daquela cor porque é a referência. Isso é verde? Sim, Vinícius, isso é verde. Só que dentro da tua cabeça, o que chama verde e o que chama para o outro pode ser muito diferente. Isso quer dizer que existe a possibilidade de que o mundo percebido por cada um de vocês seja totalmente diferente um do outro. Assim como a gente já viu que alguns animais não enxergam tais cores, não enxergam em preto e branco, e etc. Ou o morcego, que ele tem, além dos sentidos que a gente conhece, um sonar, né? Ele consegue emitir som e consegue desenhar o terreno onde ele está voando a partir de um som que é infrassônico, ou seja, a gente não consegue, ou é ultrassônico, sei lá, mas a gente não consegue ouvir, e ele consegue, não só consegue ouvir, como ele consegue desenhar um mapa daquela região onde ele está no escuro para que ele não bata, não trombe em nada. Então, por exemplo, seria possível criar, a partir de um som, você poderia, se a gente tivesse uma capacidade de trabalhar como um radar, a gente poderia criar uma imagem a partir do som. Vocês já bugaram, a Maria Cecília está falando que está bugada. Vocês já pararam, já se pegaram vendo cor em som? Tendo a sensação de que um som tem cor? Já, né? Eu tinha, quando eu era criança, tinha um som de corda, uma corda, tipo uma corda de violão, mas ela bem folgada, que me dava uma sensação de um gosto. Eu lembro muito bem isso.
Era corda de violão e aquele barulho de motor de Fusca, velho. Ele me dava uma sensação, quase como um gosto. Nossa, professor, você já usava drogas desde cedo? Não. Acho que... Não lembro. Mas não tem nada de muito diferente você pensar que um estímulo pode gerar um outro tipo de sensação. Vocês querem ver um negócio bem louco? Eu achei só em inglês, mas eu já tinha visto isso em português, não encontrei no YouTube. Tem pessoas cegas, existe um dispositivo para pessoas cegas que permite que elas enxerguem usando a língua. A língua humana tem funções fantásticas, sobre as quais eu não vou me alongar aqui, porque eu estou gravando e publicando esse vídeo. Mas essa função vocês não sabiam, eu tenho certeza. Então eu vou colocar aqui um outro vídeo do YouTube. Quem entende inglês vai ter alguma vantagem, mas vocês vão entender mais ou menos o que acontece. Deixa eu dar uma explicação breve. Ele tem um sensor na língua e uma câmera. Essa câmera cria imagens, né, a partir de digitais, ou seja, binárias, né, de 1 e 0, e um sensor faz estímulos elétricos na língua, que são processados como sabor pelo cérebro, mas que à medida que o usuário vai se adaptando a esses estímulos, ele consegue criar imagens simples dentro da sua mente e ver com a língua. Vamos lá, eu vou colocar um trecho do vídeo. Onde ele explica. Brain. Bob Beckman is the CEO of WeCap, the Middleton, Wisconsin company that developed the BrainPort technology. The BrainPort is more like learning a new language than it is like learning to see. We had Kevin walk down the sidewalk to show us how it works. The device in his mouth is connected to the video camera on his glasses. Here's what the camera sees. That visual data is sent to Kevin's tongue, which then delivers it to his brain. Now look at the image on the right. That's what Kevin sees. It takes training, it takes time, and even Kevin is still learning to use the device. BrainPort draws a picture on Kevin's tongue, and he has to figure out what that is. And once you do, BrainPort opens up a whole new world. In this video produced by WeCab, Kevin is throwing darts at a target, putting a golf ball. He's even able to stop a rolling ball. But the best part for Kevin, using this tool to get through daily life. You can see sidewalks, you can see crosswalk lines, which is great for really busy or wide streets. And what's been fun for Kevin, building a visual understanding of the world. He's figured out how to pick up a soccer ball. I used to miss all the time when I try to just see the ball and then aim for it. So he started using his hand as a marker. I was imposing my hand over the top of the ball. Were you able to see your hand then through Yes. the BrainPort? Yeah, and then when it lined up, then I knew I could reach for it. And then there are the things explained to him over the years that Kevin never really understood. Louco, né? Opa, deixa eu ligar aqui. Então, vocês... Opa, agora sim. Vocês entenderam em linhas gerais o que aconteceu ali? Depois eu posso passar o link para vocês, para vocês verem direitinho. Um parênteses aí, aprendam inglês, tá? Inglês é fundamental, não adianta. Não dá para ser comunicador no mundo que nem o nosso sem entender o básico de programação, de linguagem de programação, informática, robótica e principalmente o inglês e o espanhol no nosso caso aqui. Tá bom? Vocês entenderam que ele pode criar uma imagem a partir da língua dele? São estímulos e ele está aprendendo, ele está treinando. O cérebro dele está treinando, mas tecnicamente o cérebro, com a plasticidade que ele tem, pode chegar ao ponto de fato, enxergar coisas complexas a partir de outro tipo de estímulo. É muito doido isso. Ou seja, da mesma forma que aquele dispositivo poderia entrar na cabeça,
você poderia ter, de fato, aquele plug da Matrix numa tecnologia avançada aí, de uma geração de máquinas no futuro apocalíptico. Kaique diz o seguinte: professor, o conceito de realidade é muito aprisionador. Algo que você acredita é menos real porque pessoas não sentem ou acreditam no mesmo. Por exemplo, acreditar em Deus causa conforto para quem acredita. Mas o fato de outras pessoas não acreditarem, o efeito que o conceito de Deus causa é menos real. Muito legal, Kaique. Inclusive, assim, tá até, para você não dizer que não, tá aqui já estava no meu roteiro essa questão. Eu não vou fazer... não vou entrar numa questão que estimula impulsos religiosos, né? Mas a gente poderia falar sobre a questão de qualquer fé. Mas, por exemplo, se você perguntar, se eu perguntar aqui para vocês, quem acredita em Deus e quem pode me provar, você acredita em Deus, mas por que Deus é real? Para quem acredita em Deus, Deus é real. Por quê? Como é que você me prova que Deus é real? Alguém se arrisca a provar que Deus é real aqui? Porque o Kaique colocou que tem essa possibilidade, né? Ele fez uma pergunta, que na verdade você pode ter algo relativo que causa um conforto em você, mas para uma outra pessoa já não é uma ideia que traz nada, mas é um sentimento que para a pessoa que tem fé é bastante real. Professor, não estou ouvindo seu áudio. Está todo mundo me ouvindo? É só o André que está com problema? Todo mundo está ouvindo aí? Tá, então, André, é um problema aí no seu dispositivo de áudio, tá bom? Vamos lá. Deus é real. Ih, vai estar só começando, acho. Então, alguém quer falar? Pode falar? Fala no áudio aí. Por que Deus é real para você, BudaCast? Bom, acho que Deus não seja algo que se prove, né? É algo que sente, é uma parada espiritual, no caso. Isso vai de pessoa para pessoa, entendeu? Acho que é uma coisa que se sente. Deu para ouvir direitinho? Legal. E de que forma que você sente a presença de Deus? Você acredita em Deus? Você sente a presença de Deus? É uma experiência real para a sua vida? Eu acredito que sim, entendeu? Pelo que tudo que aconteceu assim na minha vida, entendeu? Então é algo muito particular de cada pessoa. Uhum. Legal. Ele falou uma coisa interessante, que é em relação a sentir. O Kaique falou, alguém falou lá atrás também. Eu estou acompanhando o papo, eu só estou seguindo um pouquinho um roteiro. O que eu estou falando, o que eu estou mostrando aqui é que Deus é real cara, qual é o nome da pessoa que é que acabou de falar? Quem é você? O BudaCast. É o Gabriel Ferreira. Gabriel, Deus é real para o Gabriel porque ele sente a presença de Deus ali. Ele sente a partir de algum sentido? Você já viu, já cheirou, já sentiu gosto, tocou? Não. Então isso quer dizer, se você não pode usar os sentidos para perceber Deus, isso quer dizer que Deus não existe? Não. Porque o som infrassônico também você não consegue perceber. A realidade que a gente consegue perceber é uma realidade limitada. Nesse ambiente onde você está, e aí, claro, não é para vocês ficarem com medo de espírito, de nada disso, eu não estou falando de assombração. Mas no ambiente onde você está, tem muita coisa acontecendo que você não está vendo. Imagina só o sinal de celular e o tanto de dados que está passando na forma de radiação eletromagnética numa frequência que você não enxerga. Imagina se você enxergasse o que está passando de magnetismo aqui, por exemplo, ou as cores e luzes que a gente não percebe, que vem de outras estrelas, de outros dispositivos que utilizam isso. A gente não percebe, a nossa percepção é limitada. O que eu estou falando para vocês é que o fato dos nossos sentidos captarem uma coisa não é uma condição para que essa coisa seja chamada de realidade. Tá?
A realidade pode ser uma coisa muito abstrata. Em outras palavras, o que eu estou falando é que essa garrafa aqui é tão real para mim quanto Deus é para o Gabriel. Porque o que está na cabeça dele, o que está na mente, na consciência dele, chegou na consciência dele por um outro meio, que ele chamou de espiritual. Mas o que chegou na cabeça dele e o que está projetado dele a respeito de Deus é tão confiável em termos absolutos quanto a imagem que vocês estão vendo dessa garrafa d'água aqui. Ah, professor, mas a garrafa está aí, tu bebeu, eu posso tocar nela. Sim, mas isso pode ser uma ilusão. Isso pode estar entrando na tua cabeça. Na verdade, você pode estar com corona agonizando a 42 de febre no hospital de campanha e não sabe que isso daqui é tudo uma ilusão da tua cabeça. Essa aula não aconteceu. Teoricamente, você poderia. Você pode ter sido abduzido por extraterrestres na última vez que você foi para o TPQM e você está passando por uma série de experiências que está simulando uma coisa de vida na tua mente só para te manter vivo, enquanto eles fazem experiências sexuais tentando reproduzir uma nova raça de cruzamento de humanos com extraterrestres. Pode ser. Existem N possibilidades de se acessar a mente e de projetar uma imagem. As pessoas que têm... existem pessoas... começando a piração aí. Estava esperando chegar os extraterrestres. Opa! É brincadeira, viu, Johanna? Eu nem acredito em extraterrestres. Eles mentem pra caralho. Vamos lá, vamos tentar trazer a piração para uma coisa mais... cara, aquele programa do History Channel é ridículo, né? Aquele Alienígenas do Passado. Eu acho aquilo fim da picada. Mas enfim, vamos tentar trazer a piração para um pouco mais para perto da nossa realidade. Tá? Vamos tentar deixar uma coisa concreta. Você precisa ter fé no que você enxerga, do que você ouve, no que você vê. Se você pensar em termos de sentimentos, por exemplo, sabe aquela coisa que você falou para uma pessoa com uma intenção e foi entendida de uma forma totalmente diferente? Sabe quando duas pessoas não se entendem? Porque aí a gente já passa para a questão dos sentimentos. Quando é imagem, quando é som, quando é cheiro, até é mais fácil de haver uma concordância. Mas vocês já perceberam que, especialmente entre duas pessoas, dois seres humanos com histórias de vidas diferentes, geralmente estou falando aí de contatos e crushes e amores, por exemplo, que eu acho que todo mundo aqui já teve. Pelo número de corno que saiu naquela pesquisa, todo mundo já teve alguma situação assim. Vocês já perceberam que, às vezes, o que uma pessoa fala, ela pode ser entendida de uma forma totalmente diferente? Ou, às vezes, uma coisa que você fala com uma intenção, ela pode causar um impacto totalmente diferente no outro? Uma coisa que você fala até como um aviso ou como um alerta pode, na verdade, soar para uma pessoa como uma ofensa e magoar profundamente a pessoa, e N possibilidades de interpretação errada de sentimentos, por exemplo. Vocês estão acompanhando? Podem imaginar coisas na vida de vocês que se adequam a esse exemplo? Sim, né? Isso é um exemplo de como as coisas sentidas, a percepção dos sentimentos, ela pode ser muitíssimo concreta, muitíssimo real, tão real quanto as coisas que a gente percebe pelos sentidos. Sabe quando você vê aquela pessoa que faz você suspirar e faz seu coração bater mais forte? Lembra disso, gente? Lembra não, vocês estão nisso ainda. Eu lembro vagamente. Kaique não tem coração. Não, sabe aquela pessoa que você vê, já bate um ódio, já sobe um fio na espinha? Então, mesmo as imagens, você pode ter uma imagem distorcida, uma visão distorcida de uma pessoa por conta de um sentimento ou de uma interpretação que você tem. Então, a realidade, ela se entrelaça. Primeiro, ela é limitada, a gente percebe uma parte dela com os nossos sentidos, ela se entrelaça com uma percepção que é emocional. Então, a gente tem que ter fé no que a gente percebe do mundo,
porque a gente não tem que ter fé no que a gente vê, no que a gente cheira, no gosto que a gente sente. O corona está aí para provar. Você pode pegar um bife delicioso, uma pizza, né? Vamos para uma coisa mais vegana para respeitar todos aqui. Pode pegar um brócolis delicioso e dar para uma pessoa com corona e ela não vai sentir a delícia que está aquele brócolis. E o gosto continua sendo real, aquilo continua sendo brócolis. Só que os sentidos falham. Então a gente tem que confiar nos sentidos e confiar na interpretação que o nosso cérebro faz dos sentidos através das nossas emoções, das nossas experiências anteriores e tudo mais. Vocês já perceberam, já tiveram a situação de você olhar a pessoa pela primeira vez e pegar um ranço da pessoa na hora, não ir com a cara? Alguém já passou por isso? Já, né? Ah, a cena do bife do Matrix, legal, bem lembrado. Vamos falar um pouco mais do filme, né? O santo não bateu, né? Você sabia que uma coisa, uma experiência, uma explicação é que você pode ter tido uma experiência negativa no passado com alguém que tem algum traço. Às vezes é a distância dos olhos igual a uma pessoa ou alguma situação que você viveu até na infância. E por mais que você não perceba conscientemente, seu subconsciente percebe e você bate o olho naquilo lá e fala assim, piranha, não gostei dela, odeio. E na verdade você está sendo sabotada pelo teu próprio cérebro, porque a realidade não é tão concreta, não é que eu tenho olhos, eu sei, a partir do meu olhar eu sei quem é gente boa, quem não é. Na verdade você pode ser sabotada, a tua percepção pode ser sabotada pelas suas experiências anteriores, pelos seus traumas, pelo seu subconsciente. Então vamos falar do Matrix. Pô, eu quero ouvir vocês falando um pouco mais. Eu estou falando muito, estou ficando com a boca seca e minha água está acabando. Se é que ela existe. Então vamos continuar a aula se é que ela está acontecendo. O bife que o Neo comeu, ele era real, Alessandro? Já ligou o microfone e já fala aí. Professor, assim, quando estava assistindo o filme e tal, eu lembrei de uma coisa que eu estudei na escola, sobre a teoria do multiverso, do Stephen Hawking. Então, entrou naquela neura de que será que a gente não vive no multiverso e que as pessoas, assim, que existe um outro eu meu que pode, sei lá, tá vivendo uma vida, enfim, parecida com a minha e de alguma forma pode influenciar a minha vida nesse universo. Que, assim, é uma explicação até científica para o multiverso, nessa teoria, que é a teoria das cordas, se eu não me engano. Sim. Então, acaba que deu um pouquinho, assim, de... Será que Matrix pode ser real por conta da teoria das cordas? Isso! Exatamente, esse livro aí mesmo. Então, começa a dar uma neura. Tu assiste Matrix e tu lembra e eu lembrei desse livro, então a neura ficou ainda maior. Da questão do multiverso e tal. Quem sabe se a gente não está vivendo aí com outra pessoa em um outro universo, vivendo a mesma vida que a gente, uma vida diferente. Quem sabe numa outra vida eu sou rico. Pois é, não sei, né? Aí já começou, a Maria Cecília lembrou do Dark, do Mundos Paralelos, isso daí vai numa outra linha, mas também tem tudo a ver com a realidade. É só assim que se a gente for nessa linha, a gente ainda se perde mais ainda. Outro filme que eu gosto muito é o Interestelar, que mostra como a dilatação do tempo é relativa, né? E, enfim, é um filme fantástico, cara. Eu assisto uma vez por ano, eu assisto aquele filme, 10 horas de filme. Vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, por exemplo. Vinícius, Interestelar também é o filme da minha vida. Eu estava numa crise muito séria de ansiedade, eu assisti aquele Interestelar e, cara, foi como se tivesse dado um clique na minha cabeça. Já estou gostando dessa turma, as referências estão bem legais, viu? Também choro com Interestelar. Vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, sexo. Alguém que não gosta? Não, né? Vocês lembram a cena do filme em que a gente em que aquele programador ele cria versões da Matrix só para treinar e ele cria tipo uma garota de programa, a mulher de vermelho. Se quiser você pode. Digamos que o Neo tivesse transado com aquela mulher, o sexo teria sido real? Ele teria sentido as mesmas coisas, ele teria sentido a pele dela, o cheiro, o gosto, o toque, o calor.
seria tipo uma fantasia. Quem nunca fantasiou alguma coisa nesse tópico? Tá, agora as câmeras estão tudo apagando, que as pessoas estão ficando com vergonha, né? Um sonho, como a Clara colocou aqui no chat. Um sonho, ele pode ser extremamente real para a tua percepção do mundo, não pode? Você pode sentir coisas horríveis e coisas deliciosas num sonho, sem que, de fato, aquilo tenha sido real. O filme... tem a realidade virtual, sexo virtual também, mas eu não vou nem por aí, porque eu acho que a gente ainda não chegou num nível já se fala de sexo a partir de eletrodos e de coisas que entrariam na tua mente mesmo e fariam você ter uma sensação 100% real de sexo. Mas não é a sensação dos sentidos que faz o sexo bom. Claro que tem algumas características que podem te agradar ou te desagradar, enfim. O sexo é uma das coisas que acontece na maior parte dentro da cabeça da pessoa. Às vezes sem que haja uma outra pessoa, às vezes fica só na cabeça, né? E no restante do corpo, evidentemente. Mas é muito, muito real a interação entre o que é criado na mente e o que é físico no sexo, por exemplo. Deixa eu ler mais comentários aqui. Sonhos que deixam leve o dia e outros que acabam também, né, com a alma mais leve. Tem pesadelos que parecem tão reais. Tem filmes também que mexem com a realidade. Imagino que alguns vão ver o mundo diferente depois de Matrix. E... KKKKK. Cadê o Kaique? Uma vez sonhei com uma garota que me perguntou: por que você consegue sair do seu sonho e eu não? Caraca, velho! Sonhos que a gente acorda com fluidos corporais, nada mais real. Verdade. Eu imagino que a gente está falando daqueles sonhos, por exemplo, que você sonha que chegou no banheiro e está na hora de dar aquela mijada e finalmente você conseguiu chegar, abriu e aí você mija e aí você acorda todo mijado. Eu imagino que tem outros sonhos de outros fluidos mais legais também, mas são reais, né? É uma interação da tua fantasia, das imagens da tua mente com a realidade a partir dos sonhos. Já ouviram algum vídeo de meditação de sonhos lúcidos? Aí, ó, dicas de canal. Eu uso às vezes essas meditações de sono profundo e tal, que induzem, né, num estado de semiconsciência e tal. A gente poderia falar de hipnose, a gente poderia falar de uma série de possibilidades de flexão da realidade que seriam tão reais para quem percebe quanto essa caneta. Quem aqui, cadê o Gabriel que tem um blog sobre isso? Quem aqui já sofreu de amor, sabe que o sofrimento, ele pode ser tão dolorido como uma faca, uma punhalada nas costas, não é verdade? Isso dá uma bela letra para Marília Mendonça. Vou anotar isso aqui para mandar para elas ali. O sofrimento, ele é muito real. Eu já tive um sonho. Aqui tem uma história. Não sei como. Uma história legal aqui. Uma vez eu sonhei que acordava, me olhava no espelho e meu reflexo se mexia. Aí eu fiquei com medo, ficava com medo e voltava a dormir. Até hoje eu não sei se era real. Isso é muito doido. Quando você sonha dentro de um sonho, que o argumento do filme do Origins, né, do Inception, quando você sonha dentro de um sonho, ou você está sonhando e acorda e continua num sonho, você fica com uma confusão muito grande, inclusive na tua memória. Maria Clara, tu não passou por o quê, Maria Clara? Nunca passei por isso. Inclusive, esse filme do Origem Dói mais um amor não correspondido que um murro na cara. Recomendaria.
Esse romance doloroso, você é uma pessoa abençoada por ter viver essa vida, uma vida romântica só de alegrias. Mas, assim, quem já viveu algum tipo de sofrimento, como você vai poder ouvir sobre isso no Budacast 1.0. Olha, Grazi falou de uma coisa, né? Aí a gente está entrando num tema muito interessante também. Eu vou limitar um pouco o tempo, senão a gente vai muito longe, né? As pessoas que sofrem de ansiedade, de agorafobia, síndrome do pânico, claustrofobia, elas vivem situações que são totalmente reais para elas. Deixa eu fixar aqui meu celular. Vamos mudar o esquema aqui. Uma pessoa que tem uma fobia, ela tem uma realidade que é extremamente concreta para ela. Né? A ansiedade e todas as formas, elas são, sim. Vinícius aí devaneando se os déjà vus que a gente tem são bugs da nossa Matrix. Quem sabe? Nunca saberemos. Legal. Gente, porque eu vou encerrar esse bloco e aí a gente faz um intervalo rapidinho, que já são 8 horas, né? A gente tem uma atividade para passar e tem um outro filme para a gente conversar. O outro filme é menos viajante. Alguém tem uma outra? Eu vi muita coisa legal nos comentários de vocês. Eu errei de ter colocado o horário tão tarde, porque não deu tempo de eu compilar os melhores comentários e trazer as perguntas de vocês para discussão. Acabei monopolizando um pouco aqui. Mas na próxima a gente faz assim. O que eu ia falar? Talvez eu não ia falar nada, talvez essa aula nem exista. Mas, bom, a ideia da gente trazer essa piração aqui, ela não termina por aqui. Quando eu dava essa disciplina, aula de 2 horas, a gente assistia o filme e acabou a live, deu 1 hora aqui. Vou fazer outra. A gente assistia o filme numa aula e discutia na outra. E aí as pessoas ficavam 1 semana pirando com os comentários que a gente fez aqui. Na verdade, isso aqui é uma ferramenta didática para a gente voltar e lembrar que o jornalista, que eu falei para vocês na aula passada, é um contador de história moderno, ele é uma pessoa que cria o mundo que é percebido pelos demais. Hoje ele não é o único elemento criativo, o único elemento criador e transmissor. Hoje existem outras formas, mas continua sendo o mais importante, o mais confiável. Ele tem uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade, inclusive, filosófica. É piração mesmo. A gente tem que pirar um pouco para entender. Então, assim, o mundo que você conhece, na tua casa, no teu bairro, nem Boa Vista você conhece, você nunca passou por todas as ruas de Boa Vista. Tem bairros que você nunca pisou. Né? E não é uma cidade muito grande, é uma cidade grande, mas não é muito grande. Você conhece as situações e as condições gerais dos bairros a partir do que você vê na televisão, a partir das reclamações que circulam nas redes sociais. Você sabe a escalação do Flamengo pelo que você viu na televisão. Você sabe do mundo, você é capaz de chegar num lugar. Eu fui recentemente com a minha filha no Beto Carreiro World, lá em Santa Catarina. Ela pisou no Beto Carreiro, ela sabia tudo, porque ela já tinha visto no YouTube, ela sabia a direção. Não, pai, é para cá. E ela nunca tinha ido para o sul do Brasil. Então, o jornalismo é um dos principais contadores de história, e não é só contar uma história. A gente pinta o mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer outra enquete, eu gosto das enquetes. Quem aqui tem medo de ir para o Rio de Janeiro? Me lasquei. Então, a maioria das pessoas diz que não, né? Mas, me lasquei. Dava outro resultado antigamente. Mas o que acontece? Talvez a coisa mudou um pouco, né? O jornal está falando mais mal do Bolsonaro e não está mostrando tanta violência do Rio. A pauta dos jornais era tanta coisa de violência no Rio, porque as redes de TV, a Globo, que era a maior audiência disparada e tudo,
tem a sua sede no Rio de Janeiro, é tanta violência, né, no Rio e em São Paulo, que a gente tem a ideia de que aquilo ali é um faroeste caboclo, que a gente vai chegar lá e vai morrer. E, na verdade, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos indicadores, é ruim mesmo, é perigoso, eu já morei no Rio de Janeiro. Né? Lá tem aquela coisa de você saber onde você anda, etc. Mas tem muitos indicadores de crimes de Boa Vista, de Roraima, que são piores que do Rio e de São Paulo. Inclusive, São Paulo é um lugar que tem um número de homicídios muito baixo. Você pode dar uma pesquisada depois. Eu viajei ano passado para o Egito. Olha só, a hora que eu falei Egito, cadê? A Clara falou, coloca Iraque, Síria, é verdade. Eu ia contar a minha experiência. Mas, por exemplo, eu fui para o Egito, o Cairo, aquele caos, uma cidade aí de 20 milhões de habitantes, aquela coisa toda ocre, coberta de poeira, de terra. E eu andava pela rua com aquela sensação de que a qualquer momento eu ia ser roubado. Como eu estava sozinho, eu estava fazendo um mochilão com um primo meu, se me roubassem, o passaporte, o dinheiro estava no hotel, e eu ia perder uma câmera, um celular e, né, paciência, bens materiais. Mas, assim, o Egito ele é assustador, as coisas são caóticas, o trânsito é caótico, muita gente, e toda aquela carga que a gente traz sobre a questão dos muçulmanos, que essa coisa do desconhecido, essa coisa da imagem que a gente tem do Oriente Médio trazida pela televisão. E, na verdade, o Cairo, que é uma cidade também perigosa, ela tem índices de criminalidade melhores que de Boa Vista. Só que lá eu estava cagado de medo. Porque eu conheço o Cairo pelo que eu vejo no jornal. E, geralmente, os jornais mostram notícias ruins. Então, o jornalista, ele não é que ele influenciou o Timóteo. O jornalismo, a mídia de uma forma geral, criou na minha cabeça o que é realidade sobre o Cairo para mim. Então, a minha realidade sobre o Cairo era aquela. O meu cagaço, o meu cu na mão, lá no Cairo, era muito, muito real. E essa realidade ela foi criada por uma coisa que se chama mediação da informação. Você tem a informação em primeira mão. Você pode conhecer o mundo à tua volta a partir dos sentidos. Mas o mundo mesmo, e 99% de tudo que você sabe sobre o mundo e sobre a vida, você sabe de segunda mão. Ela passa por uma mediação, tem alguém no meio, tem alguma mídia. De uma forma geral, uma mídia jornalística ou um documentário, filmes, por exemplo, podem fazer isso, né? Você pode ter medo de um país que foi retratado num filme e isso pode influenciar a sua realidade. Né? O que as pessoas imaginam sobre o Brasil pode ter muito mais a ver com o que eles viram em Velozes e Furiosos do que com o jornalismo sobre o Brasil no exterior. Entenderam? Essa aula não tem nenhuma pretensão de ser esclarecedora. Ela tem a pretensão de criar confusão mesmo. Porque a gente precisa bugar um pouco. A gente precisa bugar para conseguir olhar de uma maneira crítica para o que a gente pretende fazer em relação às histórias de mundo que a gente vai contar. E o primeiro passo, a primeira aula do curso de jornalismo, da primeira disciplina que vocês estão fazendo, tem essa ideia. Nós temos que duvidar até do que os nossos olhos veem. Nós temos que ter responsabilidade, porque a gente não pode confiar nem nos nossos sentidos. Imagina nas nossas percepções. Por isso que o jornalismo ele demanda tanta ética e tanta técnica. Porque a consequência do nosso erro não é uma fofoca. Sabe a fofoca quando você fala mal de alguém e você fode uma amizade de duas pessoas? Você estraga a vida de duas. Sabe? Com uma informação errada, com uma informação equivocada, com uma informação vingativa às vezes. Sei que todo mundo tem alguma historinha dessa para lembrar. Agora, quando você está na ação profissional de jornalismo, e não só jornalismo, em outras áreas que envolvem comunicação, você inevitavelmente vai ter um impacto que é expandido. Né? Que a gente poderia falar de fake news e de outras coisas também. E aí o Juan pegou no ponto central, que é igual a mera coincidência.
Então, mera coincidência, quem foi que falou que não tinha, qual era a relação, o que tem a ver o Matrix? Mera coincidência e o Matrix, eles se relacionam nesse ponto. Porque em linhas gerais, vamos ver, a Grazi falou alguma coisa, assim como pessoas de outros estados assistem jornais, Roraima só tem índio, que eu não sei opa por aí, a realidade é bem diferente disso. A gente reclama muito do que pintam de Roraima porque a gente fica ofendido, mas ninguém sabe nada sobre o Sergipe, por exemplo, não sabe nem mostrar no mapa. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, eu conheço também, espetacular por sinal. Você não sabe a diferença de Sergipe para Alagoas, não sabe qual que é o pequenininho ali, não sabe falar nada sobre o Espírito Santo, por exemplo. Então a gente se sente muito ofendido sobre Roraima, mas a gente não sabe porra nenhuma do Brasil. Muito menos do mundo. Pega ali a América Central, bota o nome dos países lá. Você sabe? Não sabe. Né? Então, assim, o que atinge um, atinge o outro. Mas assim, eu não tô criticando o comentário da Graça, não. É exatamente isso. A gente sente muito quando é com a gente. Mas isso é um quadro real. Quadro real. A descrição do mundo e o conhecimento do nosso mundo, ele é muito iludido por percepções erradas dos meios de comunicação. Tá? E o mera coincidência é sensacional. Como o Acre é sensacional, é um lugar espetacular. Gente massa, tem cultura, mas o mera coincidência, ele é uma sátira, né? Ela é uma comédia escrachada, né? As coisas que eles fazem lá são impossíveis, né? Mesmo na tecnologia de edição de imagem, né? Aquilo é uma sátira, e com o Dustin Hoffman e o Robert De Niro é espetacular o filme, é divertidíssimo. Quem assistiu com calma riu bastante, né? E basicamente é isso. Para as pessoas dos Estados Unidos e do mundo, a guerra na Albânia era real ou era falsa? Era real. Para você, o jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo anteontem, é real porque você viu na TV. Você não percebeu com seus olhos. É claro que um jogo, né, não vai ter uma manipulação de um resultado na divulgação da imprensa, mas se você pensar numa coisa distante, como a Albânia, ainda mais para os americanos, que são super ignorantes em relação ao resto do mundo, aquilo é tão concreto, tão real, quanto Deus ou quanto esse papel que eu estou segurando. Vocês entenderam? Porque a realidade, ela está na mente de quem recebe a informação. Como está na sua mente a percepção do que está ao teu redor. Pronto, kit gay, gente, pelo amor de Deus, quantos de nós não batemos boca com nossas tias velhas e amigos bolsominions e pais? Gente, mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca, para um pessoal da minha família, era uma realidade mesmo. Eles gastavam horas falando de mamadeira de piroca, como quem fala de um lançamento de um carro da Fiat. Sabe? Pode falar mamadeira de piroca? Não, só não vai poder monetizar meu vídeo. Então, assim, a realidade que se planta na cabeça dos outros, ela é tão real quanto a realidade que ela percebe com os olhos. E a realidade do jornalista que descreve isso para os outros, ela tem que ser descrita com muito cuidado, com ética, com técnica, com precisão. É muito doido, isso é muito doido. A gente está vivendo isso, né? Quando eu comecei a passar esse filme, a gente não tinha esse advento das fake news. Mas hoje, cara, você pega, eu estou falando de bolsominion, até a respeito aí, se tem gente que é fanática aí pelo capitão, tá ok? Sem problema aí. Mas a gente pode pegar em outros grupos, em grupos de esquerda. Eu transito muito por conta de trabalho e de relacionamentos, né? Que eu venho de um contexto de igreja cristã, eu cresci nesse ambiente, então eu tenho meios de todos os tipos. Hoje eu sou professor de humanas, né? Teoricamente maconheiro e organizador de orgias e plantador de maconha no campus, que é o que se pensa do professor de humanas, né? Inclusive, já fica anotado aí que as orgias estão canceladas esse semestre por conta da modalidade remota, tá bom? Não sei se vocês esperavam isso quando entraram em jornalismo. Eu nunca vi, mas de acordo com o ministro, se o ministro falou, né? Eu respeito, mas na minha disciplina está cancelado, infelizmente.
As coisas que se falam por aí, inclusive nos meios mais esclarecidos, né, nos grupos mais de esquerda, do pessoal mais revolucionário, mais identitário, que luta por... Velho, tem cada abobrinha, cada absurdo, né? A nova abobrinha agora é a campanha anti-vacinação que começou. Vocês já devem ter visto aí, alguma tia velha já encaminhou para vocês. Estabilizou o áudio. Terra plana, cara. 11 milhões de brasileiros acham que a Terra é plana. E para eles isso é uma realidade. Eles estão no cagaço de chegar na beira e cair. Então é real. A história, a partir do momento que você traz uma história para dentro da tua mente, uma história contada como algo real, né? O jornalismo ele não trabalha com ficção, né? E hoje a gente compete com muitas outras frentes, né, que não são jornalísticas. Mas a partir do momento que aquilo entra no teu receptor, aquilo é real. Cara, continua travando aqui, gente? Bugou de novo. Tá travando, prof. Ok. Vamos dar um tempo. Vocês estão me ouvindo agora? Vamos para o intervalo para ver se volta, tá bom? 3 minutinhos, que é só para encerrar a aula. A gente já passou do horário normal, tá bom? Vamos lá, 3 minutinhos, eu vou beber uma água, vou pegar uma água no corredor. Eu vou mostrar para vocês o cenário, eu vou deixar a live aqui, vou encerrar a live um pouquinho. E vou mostrar para vocês o cenário que está o bloco 1. Eu vou lá buscar água, eu quero que vocês me acompanhem, porque eu, inclusive, tenho medo do que pode acontecer. Eu falei tanto que aquela garrafa não era real, que ela sumiu. Vocês viram garrafa? Eu mostrei mesmo, né? Eu juro para vocês, não tem garrafa nenhuma aqui. Achei, já estava me dando um cagaço aqui, viu? Que reza a lenda que isso aqui é um pouco mal assombrado. Relaxa, não é a loura do banheiro ali na frente. Pelo amor de Deus. Isso não é real. É apenas uma simulação. É só uma simulação. Vocês não estão no bloco 1. A primeira aula de vocês estava tudo apagado. Tá parecendo aqueles filmes... Professor, você tá vendo aquela mulher ali na frente? Dá um oi pra ela. Eu sou um cético. Se eu conseguisse ver um espírito, eu até agradecia. Eu estou enchendo com isso que parece água, Já sentindo uma pode virar. sensação que parece frio. Como você tá em um bloco de semana, provavelmente aparece. essa água não é real. As infiltrações... Você tá no bloco de humanos, eu acho que essa água não é real, não. Ela é bem transparente. Se tiver um pouquinho verde, toma cuidado, professor. Pode não ser água. Eu ia no banheiro, mas como eu trouxe Eu ia pro banheiro, né? Mas como eu trouxe o computador, vai ficar para a próxima. Ó, ainda tem uma luz piscando aqui fora, ó. Para quem gosta de Stranger Things, ó.
Do lado de fora tem uma luz piscando. Realmente é um computador. Voltamos. Tá legal o áudio agora? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tô ficando trancado aqui nessa sala, viu? Rolei pelo bloco. Tá travando? A gente podia reiniciar a sala, mas a aula já está terminando. Vamos, ó. Melhorou, né? Vamos lá. Eu vou encerrar a aula. Essa é a primeira vez que eu faço isso, essa discussão, sem estar olhando nos olhos de vocês. Eu costumo ser mais democrático, mas fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que vocês entenderam. Pelo feedback de vocês aqui no papo, que eu consegui pegar, funcionou. A ideia é pirar mesmo, é questionar a realidade. Eu acho que a gente está na mesma vibe, tá bom? É isso mesmo, sobre o mera coincidência, vocês já conseguiram automaticamente relacionar uma coisa com a outra. Não dá tempo da gente falar mais, acho que já deu o que tinha que dar, a gente já está mais de 1 hora aqui falando. Vamos lá, avisos importantes. 1. O vídeo dessa aula vai estar disponível daqui 10 a 15 minutos, no grupo de WhatsApp. 2. A presença dessa aula de hoje, do dia 11/9/2020, vai estar condicionada, conforme foi informado pelo sistema desde a primeira aula, à leitura de um texto e ao preenchimento de uma atividade que vai estar disponível para vocês na segunda-feira pela manhã. O texto eu já vou mandar agora pelo WhatsApp e no SIGA, tá bom? Já vai estar associado à aula de hoje. Vocês vão ler os 2 primeiros capítulos dele, tá bom? E na segunda-feira eu vou postar um pequeno questionário para vocês fazerem como um relatório de leitura, e a presença de vocês vai estar condicionada a isso. Entenderam? Faz ok aqui na câmerazinha, deu para ouvir? Tá? Isso vai estar lançado no sistema também. Ok? Gente, 26 pessoas entregaram o trabalho. Quem mais quiser entregar as perguntas, pode entregar no meu privado, no WhatsApp, porque eu não quero dar falta para vocês. Só que assim, combinado é combinado. Então, para a próxima atividade já não vai ter desconto. Quem me entregar até a data no horário previsto, ok? Quem não entregar, paciência. Tá bom? Por último, e mais importante aqui, tá? Deixa eu fazer o encerramento da gravação.